amém? Deixa eu fugir um pouco ali do foco das câmeras, amém? Glória a Deus, pode soltar para nós, por gentileza, amém? Glória a Deus, nessa tarde passamos meditando ali a respeito disso, amém? O texto áureo está em Lucas 17, versículo do 11 ao 19, amém? Vamos ler, glória a Deus. Para não ficar eu lendo, eu gostaria de pedir os irmãos que cada um leia um versículo, amém? O primeiro, versículo 11 diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galiléia. Pode ler, qualquer irmão, pode ler. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Amém? Pode ler outro verso, bem rapidinho. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Outra pessoa pode ler o 14, rapidão. Ele, logo que os viu, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram mudos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele mostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou a Jesus: não foram limpos 10? E onde estão os 9? Onde estão os 9? Isso, 18, pode ler. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? O último. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus, irmãos, viu ali que a Bíblia já está de cor na cabeça, não precisa de estar lendo, né? Glória a Deus, o crente é assim, ele já conhece a palavra de Deus, então a gente lê ali porque é apenas uma outra tradução, amém? Irmãos, viu ali o texto áureo da palavra que nós vamos estar meditando nessa noite a respeito de 10 leprosos, a qual nós já conhecemos a história. Pode sentar um instante, fica à vontade, porém não desliga o pensamento daqui, amém? Não desliga o foco, amém? Precisamos de ter um foco, isso, pode soltar, amém? Olha lá. Como é doloroso ser tratado com ingratidão por pessoas que amamos. Uma pessoa ingrata nunca se satisfaz, sempre quer mais. A natureza humana é ingrata. Desde o jardim do Éden, quando não agradeceram pelas milhares de frutas que podiam comer e só quiseram aquele fruto proibido. Amém? Os irmãos, e ali que está falando, uma pessoa ingrata nunca se satisfaz. Os irmãos sabem que Deus, Ele coloca no nosso caminho, às vezes, pessoas em que a gente precisa ajudar, não é? E também coloca no nosso mesmo caminho pessoas que nos ajudam, não é assim? Sempre temos pessoas para nos ajudar, e sempre tem pessoas em que precisamos ajudá-las, amém? Mas tem pessoas no nosso caminho que você ajuda ela uma vez, parece que ela não está nem aí pelo aquilo que você fez, não é assim? E às vezes a gente que ajuda, nós não possamos, a palavra de Deus ela fala que se nós está com a mão direita, esconde para que a outra não veja. O que a palavra de Deus está dizendo? Se você ajudar uma pessoa, não fica falando: eu ajudei fulano, né? E fiz isso, fiz aquilo. Nós não possamos ser assim. Se você ajudou, é que você quer ver a pessoa bem, né? A pessoa se levantar, a pessoa está para cima, passou aquele momento, aquele período de dificuldades. Então é para isso que a gente ajuda. Da mesma forma, quando somos ajudados, a outra pessoa que nos ajudou, ele quer ver você se levantar. Mas se você estende a mão para a pessoa, é para vê-la de pé, amém? E ali, o texto, a introdução está dizendo: como é doloroso ser tratado com ingratidão por pessoas que amamos, amém? Muitas pessoas, às vezes, é ingrato, amém? É ingrato, se ajuda ele, e ele não está nem aí, parece que você não fez nada, né? E é ingrato com você ajuda de novo, e parece que a pessoa não está vendo que você está ajudando. Mas será que a culpa é sua, ou é daquele coração que é ingrato, amém? E ali ainda diz mais: uma pessoa ingrata nunca se satisfaz. Você ajuda ela uma vez, ajuda ela duas, ajuda ela e ela nunca está contente, né? Isso é do ser humano, né? É do coração do ser humano. Pode tocar para frente. Ali diz: Jesus fez tudo por nós e também enfrentou a ingratidão. Certa vez mandou os leprosos ir se apresentar ao sacerdote para cumprir o mandamento da lei. E
enquanto iam, foram curados por Deus. Contudo, apenas um voltou, dando glória a Deus em alta voz. Ali, irmão, está falando a respeito desse leproso. Naquela época, a pessoa leprosa, o que ele tinha que fazer? Não ia no médico. Era o sacerdote que verificava se realmente era lepra, né? Era o sacerdote que verificava se realmente aquela pessoa era um leproso. Se ele falava, é leproso, pronto, já tinha que se separar e ir lá para o meio do mato. Por isso que a lepra era uma enfermidade que as pessoas temiam, né? Porque a pessoa ia ter que se separar da humanidade, ficar escondido lá no meio do mato até morrer, né? Até se acabar por lá. E na época a lei era assim: vai lá o sacerdote, vai examinar e vai ver. Deus com certeza ia tocar no coração dele, né? Então é lepra. Pronto, as pessoas tudo iam acreditar que era lepra. Amém? Se ele falasse não é lepra, então estava bom. Mas o que aconteceu ali? Diz ali: enquanto iam, foram curados por Deus. Contudo, apenas um voltou, dando glória a Deus em alta voz. Enquanto iam, o quê? Se apresentar ao sacerdote. Eles foram curados, né? Eles foram curados. E aí, o que aconteceu? Eles iam chegar no sacerdote, né, como Jesus tinha falado, e ele ia realmente ver que não era lepra. Mas eles foram curados. Ele falou: opa, então eu preciso voltar a agradecer ao Senhor, porque recebeu a bênção, né? Uma pessoa de sã consciência, ele com certeza ia voltar, né, onde Jesus fez aquela obra e agradecer. Por quê? Ele recebeu uma bênção que, se a gente meditar, se a pessoa tivesse leproso, ele ia sofrer barbaridades, né? Então ele recebeu uma grande bênção, mas se esqueceram porque o coração era ingrato. Recebeu uma bênção, como nós já lemos anteriormente, ele não tinha o coração para agradecer. Somente um que voltou glorificando a Deus em alta voz. Amém? Vamos continuar. Qual a diferença entre os 9 leprosos ingratos e o único leproso grato? Qual a diferença de uma pessoa que tem gratidão para uma pessoa ingrata? A diferença é que os 9 leprosos ingratos foram seguir a sua vida e não voltaram para agradecer. Também não receberam nenhuma bênção mais, somente aquela cura. Já o leproso grato voltou e Jesus lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, recebeu além da cura a salvação. Quando somos gratos, Deus sempre tem mais para nos dar. Amém? Olha os irmãos aqui, Deus recebeu a cura, vai lá, já está curado. E foram lá, né, se esbaldar, viver uma vida normal. Agora aquele que voltou, além dele receber a cura, ele recebeu ainda a salvação. Olha que bênção, né? Então, ter um coração grato a Deus, às vezes a gente quer uma bênção para Deus e pedimos a bênção, insistimos com Deus, e Deus, ele nos concede a bênção, mas ele não tem só aquilo. Deus, ele tem coisas muito mais excelentes para nos dar. E às vezes a gente pensa tão pequeno, a gente enxerga coisa tão pequena e fica brigando com Deus. Mas Deus, eu quero. E Deus não tem só isso para nós, não. Deus, ele tem coisas muito grandes também. Aqueles homens ali só recebeu só a cura, né? Se a gente for ver do que Deus ele tem preparado, a gente fala só a cura, né? Mas o importante foi o que aquele outro recebeu. Além da cura, recebeu a salvação. Amém? Glória a Deus. Pode continuar isso. Você tem sido grato a Deus e às pessoas? Está fazendo uma pergunta. Você tem sido grato a Deus e às pessoas? Amém? Muitas vezes as pessoas fazem coisas boas para nós, a gente acha normal. Não é que é normal, é porque o teu coração é ingrato. Pense nisso. Amém? Glória a Deus. Pode continuar. Vamos ver algumas características da gratidão e da ingratidão. Primeiro, gratidão é ver e a ingratidão é cega. Amém? Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? A primeira característica da ingratidão é a cegueira, pois a pessoa ingrata não consegue perceber o que recebe de bom e só vê o que é ruim. Porque receber um grande benefício e não enxergar, mas ver um pequeno defeitinho, como se eu ganhasse um carro novo e só reparasse em um arranhão que tivesse.
uma pessoa grata percebe qualquer gesto, mesmo um bom dia, e por isso agradece. Amém? O irmão hoje ele falou a respeito disso. Deus abençoa a semana inteira, né, da pessoa, com saúde, com paz, e às vezes ele dá um tropeção. Na terça-feira deu um tropeção, né? A boca dele já perdeu todas aquelas bênçãos que Deus deu durante a semana. Amém? Ele não percebeu. Ele poderia, às vezes, ficar calado para Deus. O Senhor está comigo, me abençoou toda essa semana. Não é um simples tropeção que vai fazer eu perder todas as bênçãos que eu recebi, não é? Ali está falando a respeito de uma pessoa que ganha um carro novo, mas o carro novo tem um defeitinho, tem uma arranhãozinha. Mas um carro novo, que beleza! Ih, mas está arranhado aqui, é um arranhão. Não é? Ele não vai olhar que está com os pneus zerinhos, o motor está até estralando, né? Vai reparar no arranhão, não é assim? Porque a pessoa é ingrato, porque a pessoa, ele só foi ver o defeito que tinha no carro, mas não viu o todo, a bênção, e também não viu o coração daquele que o presenteou, que estava procurando alegrá-lo, não é? Que estava procurando fazer o melhor para ele, mas ele foi e viu o defeito. Às vezes reclama, igual às vezes a esposa, né? Você está no trabalho e ela está fazendo a janta, uma bênção, né? Está fazendo a janta, aí você chega e vai comer. Está comendo ali, está tudo bom, ela preparou com bom coração. Você fala, mas está meio salgado, né? Talvez ela fez com bom coração, talvez não, com certeza, né? Estava fazendo ali de todo bom grado, e às vezes com um defeitinho, às vezes ela foi prestar atenção em outra coisa, deixou queimar um pouquinho o arroz, ficou só uma rapinha, né? Que é bom, mas às vezes muitos não gostam. E aí você deixou queimar o arroz, já acabou toda a harmonia da casa, a esposa já fica sem graça, não é assim? Já fica tudo esquisito. Por quê? Você tem um coração ingrato. A salada não estava boa, o feijão não estava uma maravilha. O que custava você calar a tua boca um pouquinho por causa da rapinha do arroz? Não é assim? Então é desse jeito. O coração grato, às vezes a gente engole cada coisa, por quê? Para não magoar a outra pessoa. O meu coração é grato. O que acontece? Estava tudo bom, o arroz estava uma rapinha, não deixa do lado ali, e uma bênção, vai ficar tudo alegre, vai ficar tudo feliz. Por quê? Você teve um coração grato. Ô esposa, estava muito bom, parabéns, uma maravilha. Amém? E é assim que funciona. Para que Deus ele venha operar no nosso lar, temos que ter sabedoria. Amém? Os 9 leprosos ingratos não olharam para Jesus, nem ouviram, só queriam ser curados. O único leproso grato olhou para Jesus, viu sua chaga entre os depois, antes e depois que foi curado. Por isso tinha gratidão. Vamos voltar lá de novo, irmãos. Olha lá. Os 9 leprosos ingratos não olharam para Jesus, nem ouviram, só queriam ser curados. O único leproso grato olhou para Jesus, viu as suas chagas antes e depois que foi curado. Por isso tinha gratidão. Você tem visto as coisas boas que as pessoas fazem ou somente as coisas ruins? Olhe e veja coisas boas acontecendo ao seu redor. Amém? Tem coisas boas, infelizmente acontecem coisas ruins também ao nosso redor, mas vamos aprender a agradecer as coisas boas que acontecem ao nosso redor. Amém? Muitas coisas boas acontecem ao nosso redor, mais do que ruins. Amém? Coisas boas acontecem mais do que as ruins, e nós precisamos aprender a agradecer. Amém? Deus ele tem preparado pessoas boas no nosso caminho, e muitas vezes nós, com a ingratidão, eu falo nós assim, pessoas ingratas, eu prefiro, eu até acredito que o meu coração é grato. Amém? E Deus ele prepara pessoas boas no nosso caminho, e às vezes nós, por ter um coração ingrato, magoamos as pessoas. Não é assim? Precisamos de aprender a agradecer. Eu gostaria até de abrir aqui um parede e agradecer pessoas que têm me ajudado muito, né? Às vezes, por simples gesto, a pessoa até acha que não foi tanto aquilo, mas me ajudou. Igual a Patrícia, nessa tarde, perdeu um tempo, né, do descanso dela, me ajudando, me auxiliando nesse esboço. Quer dizer, uma coisa, né, que me ajudou, porque ela se preocupa em chegar nesse momento, tirar tudo bonitinho, tudo que corra tudo direitinho, para que nós possamos entender o recado que Deus ele quer de nós. Então ela perdeu o tempo do descanso dela, né, para estar preparando isso. Quer dizer, para mim é um motivo de eu agradecer. Amém? Pode continuar.
Isso, olha lá. Segundo, gratidão é lembrar, e a ingratidão é esquecer. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ele lembrou, né? Eu estou curado, Jesus, né? E os outros, eu estou curado, já saiu correndo para se divertir logo, né? Esqueceu. Anteriormente, essa leitura falou que eles nem viram Jesus, né? Nem prestou atenção no rosto dele. Eles estavam interessados era na cura. Eles estavam interessados era em receber a bênção. Nem olhou para Jesus. Como é que era o homem que curou? E sabe que eu nem olhei direito para o rosto dele. Eu estava tão alegre que eu nem reparei como é que ele era, né? Mas Jesus, ele precisa que nós se lembramos dele. Amém? Um deles voltou e começou a clamar Jesus em alta voz. Isso, pode continuar. Outra característica da ingratidão é o esquecimento. Talvez os novos leprosos ingratos tenham se esquecido do rosto de Jesus, dizendo que não se lembravam mais quem os curou, ou se esqueceram do lugar que Jesus estava. Mas o fato é que se esqueceram. Às vezes se esqueceram até que eram leprosos. Para o único leproso grato, o rosto de Jesus era inesquecível e procurou saber onde Jesus estava para agradecê-lo. Amém? Então, uma das características da pessoa ingrata é esquecer, né? Eu fiz um bem para aquela pessoa e ele já nem lembra mais, nem toca no assunto, se esqueceu, né? Porque o coração dele é ingrato. Você se lembra de algo que alguma pessoa fez para você, né? Então procura lembrar e falar, agradecer a Deus e principalmente chegar na pessoa, você me ajudou, fez isso, fez aquilo, muito obrigado, me ajudou bastante. Amém? Então, importante, uma das características da pessoa grata é se lembrar. Amém? A pessoa fez algo para mim e eu me lembro do que ele fez. Amém? A pessoa ingrata não se lembra do que lhe foi feito, mesmo que tenha sido há um segundo. Sua mente é bloqueada para não lembrar o que recebe de bom, mas o que acontece de ruim se lembra todos os dias, mesmo que tenha se passado anos. A mente da pessoa ingrata não consegue se lembrar porque está sempre ocupada pensando em si mesmo e só quer mais. Já a pessoa grata se lembra mesmo que a própria pessoa o que ajudou se esqueça do bem que se fez. Amém? Então é assim. A pessoa, quando ela tem um coração grato, pode passar muito tempo, mas ele lembra. Aquela pessoa, 3 anos atrás, ele fez isso para mim. Uma pessoa, quando tem o coração ingrato, passa dali 10 minutos, ele já não lembra mais daquele benefício que a pessoa fez para ele, porque o coração dele é ingrato e ele tem a mente sempre pensando nele próprio. Amém? E não possamos ser de maneira alguma desse jeito. Temos que cada dia mais sempre agradecer as pessoas e o nosso coração tem que ser eternamente grato a Jesus. Amém? Se você lembra de algo de bom que alguém tenha lhe feito, mesmo que seja bom, você lembra? Amém? Uma pessoa fez algo, você pode ser pouquinho, mas você lembra disso? Então, é uma bênção que o teu coração, ele é um coração de agradecedor, um coração de uma pessoa que procura fazer o bem também. Amém? Procure se lembrar de algum fato para agradecer. Amém? Procure se lembrar de algum fato para agradecer. Eu gostaria também de agradecer o tio amigo, né? Ontem nós fomos fazer o bazar e quando minha vinha, a perua pifou, né? Minha vinha ali no caminho, a perua tudo carregado e a gente com vontade de almoçar, que já era 2 horas da tarde, aquela coisa e tal, e a perua tal, nada, vi que tinha gasolina, mas não funcionava e querendo acabar a bateria, né? Aquele sufoco, aí nós ligou para ele, ver se ele tinha algum, né? Tinha alguma mãe ali e tal, e ele disse, não vou, mas eu estou indo aí. Passou 10 minutos lá vindo de bandeira, né? E eu toquei na partida, a perua pegou. Quer dizer, não precisou nem da ajuda dele, mas mostrou que ele estava disposto a ajudar. Amém? Mostrou que ele estava disposto a estar ali, né? Juntamente com nós na hora difícil. Então,
te agradeço, meu irmão, porque foi uma bênção. Não precisou da ajuda, né? Melhor para você. Amém? Glória a Deus, isso. Gratidão é falar e ingratidão é calar. O ingrato se cala diante do que recebe de bom, mas abre a boca bem alta para pedir, e muito mais para reclamar se faltar alguma coisa. Os irmãos entenderam esse parágrafo? Vou até repetir. O ingrato se cala diante do que recebe de bom, mas abre a boca bem alta para pedir, e muito mais para reclamar se faltar alguma coisa. A pessoa grata não fica em silêncio, mas diz muito obrigado por qualquer coisa que recebe. Amém? Então a pessoa grata por qualquer coisa que ele recebe, ele agradece. Ele procura agradecer, procura agradar aquele a quem o ajudou. Amém? Então isso é um coração de uma pessoa grata ao Senhor. Amém? Os 9 leprosos ingratos chegaram gritando, pedindo para ser curado, mas depois não falaram nada. O único leproso grato voltou dando glória a Deus em alta voz. Não adianta apenas lembrar do que recebeu de bom, é preciso também expressar para que a pessoa saiba, né? A pessoa me fez alguma coisa de bom, eu fico quieto. Será que vai adiantar alguma coisa? Eu acho que a pessoa que fez alguma coisa de bom, ele vai falar: ué, eu fiz alguma coisa por irmão, ajudei ele, parece que ele nem percebeu, vai ficar meio chateado, não é? Agora, se você recebeu alguma coisa, mesmo que for pequenininho, irmão, muito obrigado, você fez isso, não vai alegrar o coração da pessoa? Então é assim, da mesma forma que nós temos esse sentimento, outras pessoas têm, nós somos todos iguais, não é? Se eu ajudo uma pessoa, eu não quero falar, eu te ajudei, mas se ele reconhecer que foi ajudado por mim, eu vou ficar com o meu coração alegre, contente, assim é qualquer um de nós, amém? Então, se você recebeu algo de alguém, mesmo que seja pequenininha, procura agradecer, fala em alta voz, amém? Não fica calado, procura falar, procura expressar que você foi ajudado por ele, e com certeza ele vai ficar alegre e vai ser motivado em ajudar outras pessoas, tá bem? Glória a Deus. Ah lá, você tem falado palavras de gratidão ou tem se calado? Expresse seu agradecimento em palavras, exercite a gratidão, amém? Glória a Deus. Precisamos lutar contra a nossa natureza carnal e ingrata. Por isso podemos guardar as palavras deste sermão e exercitar essas 3 ações: gratidão, ver, lembrar e falar. Ingratidão, cega, esquecida e muda. Amém? Então, nós precisamos de exercitar a gratidão, né? Precisamos de ver, reconhecer que fomos ajudados por alguém, né? Porque todo momento, por melhor que estejamos aquisitivamente, estou falando, mas mesmo assim a gente precisa de ajuda, não é? E é muito bom a gente se lembrar por quem fomos ajudados, né? Se lembrar e procurar agradecer e falar, né? Falar que realmente, irmão, muito obrigado, você me ajudou, uma bênção. Eu gostaria até de lembrar também outro fato que foi pequeno, mas ajudou o Robert, aquele dia que nós estávamos montando ali o negócio, né? O irmão me convocou para estar montando um rack ali na casa dele. E normal, o negócio era meio difícil, né? O negócio era meio complicado e nós estávamos ali e tal. E não conseguia desenvolver o negócio. Aí Deus iluminou a cabeça dele: pera lá, então vamos começar de cima para baixo, né? Foi na hora que ele falou assim, quer dizer, não ajudou vocês tinham convocado eu que estava com a incumbência de deixar o negócio montado ali, né? Então eu já vim com todas as ferramentas, parafernália e tal, só que estava meio perdido ali. Então na hora o ajudante ali falou: opa, vamos começar assim, foi na hora já a gente acendeu uma luz. Quer dizer, não ajudou vocês já estavam fora do bar, ajudou eu que estava com a incumbência de fazer o negócio. Então foi muito bom. Então é muito bom a gente se lembrar de quem nos ajudou, amém? Então não é só lembrar e ficar calado, procura abrir a boca, falar, agradecer, que isso é muito bom, amém? E eu tenho que agradecer aqui muitos irmãos que têm me ajudado eu nessa caminhada. Outro dia eu vinha para a igreja sem gravar, num dia de culto, e aí a irmã Raquel chamou eu ali e falou: irmão,
você é um obreiro, precisa de vir, pelo menos, se você não quer pôr no paletó, põe pelo menos a gravata, né? Porque é um representante da obra. Muito bom, na hora eu falei, puxa, irmão, me puxou minha orelha, né? Mas me ajudou eu muito. Me ajudou eu bastante, porque me acordou. Eu achava que se eu chegasse em casa meio atrasado, né? Já visse a roupa que eu estava, poderia estar bom, mas não estava. Ela me acordou e me ajudou. Muito obrigado, irmã Raquel. Me ajudou eu bastante. Então isso é coisas que nos ajudam nós nessa caminhada na presença de Deus. Então muito bom ter o coração grato. Se o seu coração é grato, se uma pessoa te ajudou, procura se lembrar e abrir a boca, falar muito obrigado, irmão, você me ajudou e é uma bênção de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. E se o nosso coração às vezes é meio ingrato, vamos pedir para Deus quebrar essa pedra. Nem quebrar essa pedra e colocar no lugar dessa pedra um coração grato ao Senhor. Amém? Tem mais um? Então coloca lá. Não seja cego, esquecido e mudo. Veja, lembre e fale, agradecendo a todos por tudo. Ore a Deus para que mude o seu olhar, sua mentalidade, o seu falar, e depois que coloque o capacete da salvação para proteger sua cabeça, te mantendo puro. Então, falta de oração. Se o seu coração é ingrato, é duro, falta de oração. Ore que com certeza Deus vai te ensinar como ser um coração agradecedor na presença de Deus. Ser uma pessoa grata ao Senhor. Amém? Oramos. Senhor nosso Jesus, eu te agradeço, Deus, por até que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Jesus, por nos mandar esta palavra, Senhor. Uma palavra, Jesus, que nós precisamos cada dia aprender, porque o Senhor é um Deus que tem nos ajudado, Pai. E o Senhor tem colocado, Senhor, no nosso caminho pessoas que nos ajudam, Deus, e tem também nos capacitado para poder ajudar outras pessoas, meu Pai. Jesus, que o Senhor venha colocar na nossa mente, Senhor, uma mente agradecida, venha colocar no nosso coração um coração grato a Deus, pelas pessoas que têm nos ajudado, principalmente ser grato ao Senhor, que morreu ali naquela cruz por nós. Meu Deus, dai-nos força para que possamos cada dia mais, Jesus, não ajudar, mas poder cada dia mais fazer por onde as pessoas venham andar na tua presença, Jesus, de uma forma digna de ser, Senhor, salvos por ti. Meu Deus, que o Senhor venha nos capacitar, não para querer ser ajudado, mas poder ajudar outras pessoas, meu Pai. Fica, Jesus, conosco, e que a graça, que a unção do teu Espírito permaneça em nós para sempre, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém? Vamos dar então a continuidade do trabalho do nosso pastor. Amém? E assim eu agradeço essa oportunidade ao Senhor Jesus e as palmas calorosas altas do nosso